Então vamos embora. Cilindro e esfera. Também uma aula bem tranquila, tá? Bem rápida. Eu divido, né? Eu dividi. A gente viu poliedros, prisma, e agora a gente vai ver cilindro e esfera. Na próxima quinta-feira a gente vai ver cone e pirâmide, tá bom? Espacial é aquilo, sempre, né? Eu tava até falando com a Ana. A ESA, ela, né, por ser 14 questões, ela tem que escolher muito o que vai botar, então pode cair qualquer coisa. Mas questão que tem caída é espacial. Então já fiquem ligados. É um ótimo custo-benefício, que se você for ver minha plataforma, eu dou isso daqui em 3 aulas, né? Então, assim, bem direto ao ponto, né? Para vocês que já me conhecem, não tem aquela aula, né, firulenta. Aqui, 3 aulinhas, você mata toda a espacial, obviamente, né, fazendo mais questões, né? Enfim, na EA é questão certa, né? 2, pelo menos, 2. E aí, cilindro e esfera, tanto a ESA quanto a EA amam esses 2 assuntos aqui, tá? E são assuntos fáceis, comparado a cone e pirâmide, por exemplo, tá? Como é que é um cilindro ele é formado, né? Ele é a rotação completa de um retângulo. Então, tu tem um retângulo, imagina um eixo aqui, e aí eu pego esse ponto A aqui, né? E faço uma volta com ele, tá? A gente vai preencher aqui todo, né, esse espaço, ou seja, eu vou ter um cilindro. É uma lata de óleo, né, antiga, né? Eu até enrolava para linha de pipa para soltar. Mas obviamente não é do tempo de vocês. Mas assim, é uma latinha, né? Uma latinha de ervilha, só que maior, mais compridinha, tá? Isso daqui é um cilindro, tá bom? O cilindro oblíquo eu só coloquei aqui, mas ele não vai ser objeto de estudo nosso. A gente vai estudar o cilindro reto, tá? Então já perceba que ele tem 2 bases, né? Assim como o prisma, só que a base do cilindro sempre será um círculo, sempre será um círculo, tá? Aqui e aqui. E vai ter uma altura, tá bom, legal. Aí vamos ver algumas situações que a galera também confunde. Secção transversal, meridiana, tá? E depois eu vou falar um pouquinho do cilindro equilátero, tá? O que seria a secção transversal? Imagina que eu passo, né, um plano, tá? Uma gilete, né? Tipo, uma lâmina no meio aqui, né? Para cortar o meu cilindro, tá? Essa interseção da lâmina, tá? Da lâmina com o meu cilindro é exatamente chamada de secção transversal. Perceba que ela é exatamente um círculo. Prof, esse círculo é igual ao círculo de cima, igual ao círculo de baixo? É, exatamente. Tá? Então, por exemplo, você poderia, né, aqui eu tenho o raio, você poderia passar para cá para cima, né, transportar esse raio. Se de repente na questão for útil essa informação, tá? A secção meridiana, né, é tipo uma lâmina, né, só que ela vindo de cima para baixo. Perceba que na secção transversal ela corta aqui no meio. Na secção meridiana ela vem como se fosse uma guilhotina, de cima para baixo. E ela corta o meu cilindro, né, no meio, só que de cima para baixo. Perceba a figura, tá? Então, e obviamente, né, a interseção desse meu plano, dessa minha lâmina com o meu cilindro, é exatamente a minha secção meridiana. Perceba que é uma secção bem interessante, né? Porque a altura aqui, né? Tá? A altura aqui a altura dessa minha secção meridiana, que eu vou chamar de H, é exatamente a altura aqui do meu cilindro, né? E aqui a minha base, lembrando que é um retângulo, né? A minha base aqui é 2 vezes o raio, né? Só que maneiro. Tá? Retângulo de base 2R. Essa é a ideia. Tudo bem? E o cilindro equilátero? Isso daqui, pô, isso daqui tem que saber. É um cilindrinho, só que mais achatado. Tá? É como se fosse uma bateriazinha, né? Um pouco maior. Aqui, qual é, o que é interessante desse cilindro equilátero? É porque a altura dele é exatamente 2 vezes o raio. Tá? A altura é 2 vezes o raio.
tá bom? Grave isso daqui. Prof, então calma aí. A secção meridiana, se você bota uma, né, aqui, a interseção dessa lâmina que vem de cima para baixo com o meu cilindro é exatamente um quadrado de lado 2R, ó. 2R, 2R, 2R e 2R. Informação mais importante que você vai ter do cilindro equilátero: a altura é 2 vezes o raio. Acabou. Ponto. Até aqui tudo bem? Ô, mestre, Oi, pode falar. a secção meridiana aqui, ela vai ser sempre no formato do sólido, né? Se for num cone, vai ser um triângulo. E perfeito, perfeito. É isso aí. Entendeu a lógica? É porque é difícil, né, Rafael? Eu quando estudava, claro, era em quadro, não tinha. Aqui eu botei a figura, né, bonitinha, pá. Eu tinha dificuldade, todo aluno tem dificuldade do presencial. Por mais que tu faça uma figura muito legal, mas a galera é difícil de entender essa situação aí. Se tu fala assim, exatamente, ó, secção meridiana e de um cone, porra, a galera pira. Isso você vai ver na aula de cone. Né? A galera fica meio que. Só que aqui, pra gente, é interessante você saber do cilindro, né? Questão de escola naval EFON, aí eles vêm com um negócio desse. Secção meridiana, aí bota uma figura, né, um pouco bizarra, e aí ele faz essa questão aí da secção meridiana, aí tu tem que abstrair. Aí é difícil, tá? Até que nessas figuras aqui é mais de boa. Show. Planificação de um... O que é planificar, né? É botar no plano. Você tem o cilindro, imagina que eu dou um corte nele, e aí eu tenho ele planificado. Eu vou ter dois círculos, tá? Duas circunferências. E essa parte lateral, imagina que eu pego e abro assim, ó, e jogo no chão. Vai ficar um retângulo. Um retângulo cuja altura é isso daqui, ó. Né? É H. Tá? Que é exatamente isso daqui. E esse comprimento aqui é exatamente esse comprimento aqui, ó. Que eu vou pintar aqui de preto. Que é o comprimento, tá, da circunferência, esse carinha aqui, tá? É exatamente esse carinha aqui, né? Ó. Tá? Que é exatamente esse carinha aqui. Tá? Que é esse aqui de baixo, igual, né? A gente tá falando de um retângulo. Então fica ligado nisso. Quando a gente planifica, eu tenho dois círculos de raio R. E eu tenho um retângulo cuja altura é H e o comprimento é 2πr. Se tu tem essa figura aqui na mente, se tu abstrai, fica de boa, tá? O que a gente tem que saber daqui? Área lateral. Área lateral. Aí, qual é a área, né, lateral? Vamos chamar de AL. Né? AL, área lateral, né, vai ser você pensar nesse carinha aqui, né? Pensa nesse carinha aqui, né? Tirando os dois círculos, é a área lateral. Ou seja, bom, a área de um retângulo é comprimento vezes altura, largura vezes, né, o comprimento aqui, enfim, é 2πr, tá? Vezes altura. Acabou. Isso daqui tem que saber. Tá? Área da base. Vou chamar de AB. Área da base. Bom, professor, mole é a área de um círculo. πr ao quadrado. Mole. Área total. Aí só toma cuidado aqui com a área total. Vou chamar de AT. Por que tem que se tomar cuidado aqui? Porque a área total, né, vai ser a área lateral, tá? Mais 2 vezes a área da base, lembra disso, tá? Aí os livros, né? Aí como é que fica isso daqui, né? Área lateral, bom, 2
πr vezes altura mais 2 vezes πr ao quadrado. Aí os livros colocam em evidência, πr, aí tu vai tentar gravar isso daqui. Não, galera, tu não vai ter que gravar. Tu vai gravar o quê? A área total é a área lateral mais 2 vezes, tem o topo e tem a parte de baixo, 2 vezes a área baixa. Aí sim, na hora vai vir a fórmula na tua cabeça, sem precisar, ficar gravando isso daqui. Área lateral, 2 πr vezes altura, área da base, πr ao quadrado. Aí você joga. É uma forma de dedução, da fórmula, porém, tu não vai perder tempo aqui, né? Tipo, perder tempo gravando. É totalmente possível tu deduzir na hora isso daqui, tá? Por fim, volume. Volume, tá? Chamar de V. Volume é a área da base, ou seja, πr ao quadrado vezes a altura, tá? Aí o que acontece? A galera peca exatamente em gravar fórmula, por incrível que pareça. Gravar essas formulazinhas, né, simbola. Então, assim, pelo amor de Deus, né? Não vamos dar mole, tá? Aí vamos ver algumas questõezinhas aqui. Isso daqui é questão clássica da ESA, cara. Clássica. E aí ela também gosta, tá? Dobrando-se a altura de um cilindro e triplicando o raio de sua base, pode-se afirmar que seu volume fica multiplicado por... Galera, como é que eu faço esse tipo de questão, né? E ensino para vocês. Vamos pensar no volume 1, né? Volume 1, que é o volume original. Bom, eu sei que é π r ao quadrado vezes a altura. Aí ele fala assim, tá, isso daqui é o meu volume inicial. Perceba, ele não dá o raio, não dá a altura, então eu vou usar as letrinhas normais ali da minha fórmula. Aí ele fala assim agora, dobra-se a altura. Tá, então a altura agora... A altura era h, agora ficou 2 vezes h. É isso aqui. Tá. Triplica o raio da base. O raio era r. Passou a ser 3 vezes, 3r. Olha só como é que eu faço. Pode-se afirmar que seu volume fica multiplicado por... Então, ó, perceba, o meu novo volume, que eu vou chamar de volume 2, o volume final, aí é contigo, tá? É assim. Bom, o volume 2 continua. Π é o raio, só que agora o raio é 3r, não é r. 3r, πr ao quadrado, tá? Vezes... A altura não é h. H era antiga, agora é 2 vezes h. 2 vezes h. É isso aqui. Aí eu vou. Bom, segundo volume, então, eu fiquei com 9. 9 vezes 2, 18. Já vou colocar aqui, ó. 3 ao quadrado, 9 vezes 2, 18. Π r ao quadrado vezes h. Ficou isso daqui. Só que olha só que interessante. Quem é esse cara aqui? Ó? Quem é esse cara aqui? Esse cara aqui, perceba, é exatamente esse cara aqui, ó, o volume 1. Então eu vou colocar isso daqui em linguagem matemática, né? O volume 2 é exatamente 18 vezes o volume 1. Olha só que maneiro. É isso aqui. Tá? Então... Pode-se afirmar que seu volume fica multiplicado por... Quando ele fala seu volume, é o volume inicial, né? Tudo bem? Legal? Seu volume... Na verdade, o volume final aqui, né? Pode-se afirmar que seu volume fica multiplicado... O volume e o segundo volume, o V2, né? Aqui, ó. 18 vezes o volume 1. Acabou, dedicado. Tudo bem, galera. Isso daqui é questão, assim, bem clássica. De ESA, né? De EA, enfim. Tá? Essa outra aqui, um cilindro circular reto de altura 2/3, ó, eu vou escrever isso daqui, cara. Altura 2/3 do raio da base. O raio da base é R, chamei de R. E de 12π a área lateral. Opa, área lateral 12π. Tá.
ele quer saber a área da base. Cara, bom, eu vou partir daqui da área lateral. A área lateral de um cilindro, eu sei que é π, né, 2πr, né, vezes altura. Isso é 12π, tá? 2πr vezes altura. Legal? Aí o que eu vou, né, fazer aqui? Bom, eu já vou cortar esse π com esse π. E perceba que esse carinha aqui é exatamente esse carinha aqui, ó. Ou seja, esse cara aqui, né, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar 2/3, ó. 2/3 de R, tá? Eu já vou até simplificar esse 2 aqui, ó. Vai dar 1, aqui vai dar 6. Então, ó, eu fico com R vezes, aí o H é 2/3 vezes R, isso igual a 6. Tudo bem? Vou simplificar aqui de novo, ó, por 2 vai dar 1, por 2 vai dar 3, R ao quadrado igual a 9, multiplicando cruzado, R vai ser, bom, não existe raio, né? Mais ou menos raiz de 9, mais ou menos 3, menos 3 não, né, não vai servir, obviamente. Mais 3 é o nosso raio. Legal aqui, galera? Tranquilo?